Ouça agora o podcast Pará Mais Agro. Olá, estamos iniciando mais um podcast Pará Mais Agro. E o nosso tema de hoje é economia circular, gestão de resíduos no agro e tecnologia. Está conosco hoje o senhor Germano, que é o fundador, idealizador aí da Green Carbon Energy, né? A pronúncia foi ok? Tá ok. Fazendo curso de inglês aqui do Senar. E o senhor Oscar, que é assessor técnico aqui do Sistema FAEPA Senar. Muito bem-vindos nesse bate-papo aqui. Uma sugestão dessa pauta é do senhor Oscar. Vamos devagar. Eu vou deixar aberto para que vocês se apresentem muito rapidamente. Eu paro logo. Eu sou mais enxerido, mais apresentado. Eu sou Oscar Pimenta, eu sou geólogo, sou assessor da FAEPA e já há algum tempo venho escutando sobre, não crédito de carbono, eu não gosto de falar nisso, mas sobre o aproveitamento de rejeitos, não só da mineração, como também do agro. E aí conheci a Green Carbon, alguém da Green Carbon veio aqui, me passaram, eu procurei saber quem era, tá? Até que conheci Germano, né? Conheci a Green Carbon, ainda não a fundo, mas já sei como funciona, já sei o que é. E eu tenho certeza que isso é profundamente impactante para a nossa realidade. Porque tanto a mineração quanto o produtor rural, ele tem um problema grave chamado rejeito. Ele não sabe o que fazer com aquilo. A rapaziada do agro hoje está tentando transformar o rejeito em compostagem. Compostagem é um negócio interessante, mas é um horror pelo tempo, pelo odor que tem, por uma série de circunstâncias que não é o ideal para trabalhar. O ideal para trabalhar é como vai apresentar para você agora o Germano, que é o proprietário, que é o autor, que é, enfim, o homem da Green Carbon, que vai mostrar para vocês o que é que nós estamos falando. Germano, como que surgiu aí a Green Carbon, né? Traduza para a gente, por gentileza, aí para os nossos espectadores. Sim, obrigado. Obrigado pela oportunidade. Meu nome é Germano, sou Germano Campos, da Green Carbon. Sou engenheiro agrônomo, engenheiro de produção e alguns mestrados aí na área de sustentabilidade e meio ambiente. E essa tecnologia, ela tem como propósito a transformação dos rejeitos em energia. E aí, então, a gente faz um mapeamento, faz o diagnóstico, faz toda a identificação dos processos dentro do agro, desde a geração até a transformação. Isso significa que, desde o processamento, né, daquela cultura no agro, a gente já começa, então, a fazer a rastreabilidade dos compostos, a rastreabilidade de todos os rejeitos, e aí a gente define se ele deve ser triado, separado ou segregado, para depois, então, poder estar colocando dentro de uma termoquímica, que nada mais é uma sequência operacional de equipamentos de termoquímica, por exemplo, o biodigestor, um gaseificador, a pirólise hoje. Você tem aí nesse interim também o incinerador, porém o incinerador diferencia de todos eles porque ele faz a queima direta. Os outros não, por exemplo, como a pirólise. Ele faz a transformação do rejeito que está dentro do reator em biogás ou biometano, dependendo do sistema de filtração, do biochar, que hoje é considerado um dos insumos mais importantes para a agricultura e com certeza num futuro muito próximo vai se transformar no insumo mais importante da agricultura, porque ele vem aí da transformação de todos os rejeitos com o objetivo de obter carbono na sua essência. E o carbono, então, passa a ser o insumo principal na agricultura, onde ele vai permitir aí fazer o desenvolvimento de fertilizantes orgânicos, de fertilizantes organominerais, de biofertilizantes. Ele também contribui bastante na sua composição em fazer o processo de recuperação de áreas degradadas, remediação, e também ele consegue fazer aí o equilíbrio entre o calcário e o biochar para fazer a correção dos solos, né? A gente tem aqui
no Brasil, predominantemente solos bastante ácidos, aonde o biochar tem esse grande potencial aí de ajudar a fazer essas correções em grande parte das culturas. Então, assim, a gente, nesse processamento, para gerar energia, a gente considera que todo o resíduo ele pode ser transformado em energia. E especificamente do agro também, porque nós estamos falando que o agro, a biomassa do agro, ela é potencialmente rica nessa transformação de energia, porque ela também contribui muito na geração aí do biogás, biometano, o biochar e um pouco de óleo combustível, o óleo pirolítico que a gente costuma dizer aí quando o processamento se dá através da pirólise. Certo. Então, o biochar, ele, na verdade, é uma junção de duas palavras, não é isso? Isso. É um carbono que vamos falar assim, biológico, porque ele veio da planta, ele veio da transformação da biomassa, né? Então, na verdade, a base dele é carbono puro. Então, É essencialmente o carbono. produtor, ele já vai conseguir gerir aquele resíduo que antes era um problema, né? É uma casca, é uma fibra, mas tem que estar separado de algum composto químico. Como é que tem que ser esse resíduo para que ele realmente possa aproveitar né, nessa oportunidade de gerar energia? Então, o que se trata dos rejeitos do agro através do processamento é que você faz uma análise e essa análise você consegue aí colocar alguns parâmetros. Nesse momento, onde a gente tem o início da geração até a transformação, a gente tem todos os processos analisados. Todos os processos, eles são rastreados. Então, tem uma rastreabilidade na cadeia inteira desse rejeito ou resíduo, exatamente para garantir o que você vai obter de produtos depois da transformação na termoquímica. Isso significa o seguinte, que quando a gente faz análise de todas as etapas, em todos os processos, a gente consegue ter a segurança, por exemplo, para onde vai ser destinado aquele biochar que nós acabamos de transformar. Nesse aspecto, quando a gente percebe que tem aí algum teor de toxicidade um pouco mais elevado, a gente consegue então definir o que seria o destino desse biochar. Por exemplo, dentro dos nossos processos, que ele é totalmente integrado a um blockchain de gestão de resíduos, e dentro desse blockchain tem aí os parâmetros para análise, por exemplo, uma NBR 10004, que trata da gestão de resíduo, e onde ela define os parâmetros de toxicidade. Dentro disso, quando a gente percebe que um resíduo ele chega próximo dos parâmetros, esse biochar, então, ele vai para a siderurgia, por exemplo. Ou, dentro dos controles, ele vai para a agricultura não alimentar, ou seja, para a agricultura de floresta, plantação de eucalipto, plantação de pinos, ou plantas ornamentais, onde não vai ser o alimento. Então, quando ela está totalmente dentro dos parâmetros, aí sim é que é destinado para a agricultura alimentar. Então, a gente consegue ter, através dessa rastreabilidade, o total controle do que vai ser destinado. Então, há toda uma governança, inclusive, totalmente. de cumprimento da legislação, né, para a geração, aproveitamento desse resíduo e geração dos E nesse processo todo, a gente está muito preocupado em garantir a aplicação dos conceitos. Então, eu falei para você que a rastreabilidade com as análises químicas nos garante você ter aí total controle nos processos, sem saber em cada processo qual é a quantidade de crédito de carbono que a gente consegue gerar. Sim. A gente entra também no conceito do ESG. E dentro do conceito do ESG, onde entra essa governança, é que a gente consegue, então, garantir aí os conceitos. O conceito de sustentabilidade, onde você tem aí a triangulação do sustentável com o social, com governança, com o meio ambiente, com a economia. E você tem lá no final, quando você faz o processamento e garante toda a aplicação desses conceitos, o real conceito da economia circular. Porque o que se determina nisso? Que a partir da geração que vem do carbono, ele se transforma em produto, que por sua vez vai se transformar em resíduo, que vai se transformar em rejeito,
Quando passa na transformação efetiva dentro da tecnologia, dentro da termoquímica, ele vai virar energia e lá no final ele vai ser obtido o carbono puro, que volta, para sua vez, para o ciclo. Nesse conceito é que a gente entende o que significa a economia circular. O retorno do processo, né, daquela substância, daquele composto, daquela molécula, de volta no seu ciclo, né? Isso deve ser respeitado na forma de ciclo conceitual. Por exemplo, o ciclo da água. Quando você respeita o ciclo da água, você volta a água limpa para o sistema de novo, e aí ela vai gerar, vai ser utilizada, vai ser tratada, filtrada e volta para o ciclo de novo. O carbono é a mesma coisa. Então, quando tiver a real aplicação desse conceito da transformação do carbono para ser inserido de novo no seu ciclo, aí é onde a gente consegue garantir a real gestão de resíduo dentro da propriedade, gestão de resíduo do agro. Nisso, o que a gente preconiza é que tudo que é gerado dentro da fazenda, dentro da propriedade, dentro do sítio, dentro da sua roça, a gente consegue fazer essa transformação, né, ambientalmente correto, e aí conseguir inserir tudo aquilo que a gente está gerando ou de resíduo ou de rejeito no seu ciclo, no seu processo. E assim dá para fazer com todo, né? Se pensar na biomassa animal, a mesma coisa, nós vamos utilizar a biodigestão. Se pensar em algum resíduo muito específico, tem aí um conjunto de equipamentos para essa solução, gaseificação, pirólise. E aí, então, a gente consegue... E a viabilidade, seu Germano, assim, para o pequeno produtor. Porque Sim. todos têm, né? Isso. Por ser uma atividade produtiva, né? Normalmente gera algum tipo de resíduo. E o pequeno produtor, qual é a viabilidade para ele ter esse tipo de tecnologia na propriedade dele? Então, essa tecnologia, ela sempre pode ser feita de uma maneira integrada. Então, vamos imaginar que o produtor, ele não tem volume suficiente desses rejeitos para transformar em energia utilizando um equipamento. Eu fiz só uma pausa que o senhor tem que se retirar, né? Tem, infelizmente. É um motivo. Infelizmente. Nós vamos continuar. Continue. Eu tenho que dar uma saída. Aqui, que eu acho que é legal tirar o microfone para fica nós dois conversando. Ok. Tá bom? Claro, tamanho. Também. Vai a gente conversa. Ótimo. Obrigada, Sr. Scaber. Senhor Germano, e qual é a viabilidade para o pequeno produtor utilizar dessa tecnologia? Né? Fácil, né? Como é que no dia a dia, inclusive, ele pode se organizar, gerir o seu processo na gestão de resíduos, para que ele consiga aproveitar, né, o que ele já que sobra, né? Uhum. Não é lixo, né? Tem uma diferença, inclusive, entre resíduo e lixo, né? Sim. Mas ele tem esse olhar para o resíduo como algo que vale a pena, né? Do ponto de vista também econômico, não só ambiental, contudo também econômico. Perfeito. Sua pergunta é muito importante porque ela gera o produtor a pensar que quando você muda, você transforma o resíduo, ele então deixa de ser resíduo, ele deixa de ser lixo, ele deixa de ser rejeito para ser a matéria-prima dele, produtor, dentro da propriedade. Então, essa matéria-prima, ele precisa começar a enxergar de que ela é uma fonte de energia. Ela, fazendo a transformação, passa a ser uma fonte de energia. E um princípio muito básico. Quando você tem lá os restos vegetais que você acumula, que você quer gerar uma compostagem, para ela virar essa compostagem, para você devolver de novo essa compostagem na forma de matéria orgânica para a cultura que você tem lá na sua propriedade. Então, você já fez o aproveitamento, você já fez essa transformação. Ah, mas eu quero gerar energia. Então, a energia, ela está definida da seguinte forma. Você verifica qual é a quantidade, verifica qual é o equipamento mais apropriado para a sua necessidade, para o seu volume, e você então procura desenvolver ou adquirir um equipamento como esse. Por exemplo, o meu volume é pouco e eu tenho condição de colocar lá um biodigestor. O biodigestor é uma termoquímica que ele tem aí os princípios mais básicos para a utilização, mais fácil, mais acessível, que ele gera, sobretudo, o biogás. Mas ele gera uma massa cinzenta que pode ser transformada também
aí num composto, num condicionador de solo, alguma coisa nesse sentido. E se ele, então, fizer a blendagem, que a gente chama, com a mistura com algum outro nutriente, com algum outro fertilizante, ele consegue também obter resultados excelentes e transformar esse adubo em fertilizante, transformar esse composto em alguma nutrição para a planta, né? Seja na forma de adubo, seja na forma de fertilizante. Então, você consegue fazer a aplicação desse conceito na propriedade como um todo. É claro que em algumas situações é importante buscar talvez uma extensão rural no sentido de mostrar como é que se pode implantar esse sistema, esses processos na sua propriedade, e você então mudar o conceito de que não é tudo que dá para ser enterrado ou que pode ser enterrado. Você tem a chance então de transformar esse resíduo em matéria-prima para gerar energia para a sua produção, para a sua propriedade. Sim, e a ideia é que se aproveite o máximo possível daquele processo, né? Aí seja para... Não só a energia, existem outros produtos, né? Existem outros produtos também. Quais seriam esses outros produtos? Esses outros produtos, nessa transformação, ele é na sequência. O biogás ou o biometano, dependendo do sistema de filtração. O biochar, que ele é a base ele é um insumo muito importante e é a base para fertilizantes. Ele é a base para o sistema de correção de solo. Ele ajuda e contribui bastante à retomada da composição da matéria orgânica nos solos, para a recuperação de solos degradados. Então, ele tem aí uma variedade bastante diversificada nesse sentido. Isso o biochar. O outro subproduto que é gerado nesse sistema termoquímico é o óleo combustível, que você pode ter aí um pequeno gerador, um grupo gerador e colocar esse óleo para gerar energia elétrica também, né? Tudo depende da forma como você vai compor essa matéria-prima, né? Um resíduo ou um rejeito onde você tem uma boa quantidade de biomassa vegetal, você vai obter um excelente biochar, né? Mas se ele for um poder calorífico que a gente chama mais acrescentado, ele pode gerar um biodiesel, um biogás ou um biometano de excelente qualidade para ser utilizado aí nos motores a combustão, por exemplo. E você transformar ele através de um grupo gerador em energia elétrica. E quais culturas, né, vocês já estão desenvolvendo projetos, né? Como é que Isso. Nós estamos startando aqui na cultura do açaí, tem um projeto para a cultura da palma, tem um projeto para o cacau, para a citricultura e para a cana, no sul do estado. Então, aqui no Pará, a gente está buscando aí o desenvolvimento. Ele é faseado. Ele tem 3 principais fases, ou macrofases, que a gente chama. A primeira fase é fazer um diagnóstico da geração de resíduo na propriedade ou na indústria processadora. E aí você obtém, através desse diagnóstico, você elabora um estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental e faz juntamente um projeto básico, um projeto conceitual daquilo que se pretende implantar. E aí, nesse momento, você já consegue tomar a decisão qual seria o melhor equipamento para ser utilizado dentro daquelas condições, daquela viabilidade, daquela cultura especificamente. Então, essa é a primeira fase. A segunda fase é a implantação e a execução desse estudo e projeto, que aí você já tem consolidado sob o ponto de vista da sustentabilidade, o social, o econômico, mas principalmente o ambiental. E aí você, depois de implantado e instalado, você tem o início da operação. E a operação, então, é onde você vai começar a colher esse resultado aí do que você realmente planejou dentro de cada um dos processos e como é que você vai poder estar obtendo as receitas em função de executar essas 3 fases. Certo. Você chegou a falar, né, Germano, sobre a questão do uso do blockchain, né? Já seria nessa parte da comercialização? Não, você já pode usar o blockchain, que é um sistema integrado, já a partir do começo em que você começa a elaborar tudo isso. Uhum. A partir do momento em que você começa já a fazer o primeiro diagnóstico, você já começa a fazer o estudo de viabilidade, você já está incrementando e alimentando ali as informações necessárias
para a utilização do blockchain. É claro que a efetividade dele vai acontecer no momento em que você starta o início da operação. No caso, a empresa, a Green Carbon, que já oferece, né, para os seus clientes esse blockchain. Ela já tem um aplicativo de gestão de resíduo, onde ela armazena aí um conjunto bastante importante de informações para a tomada de decisão. Em muitas situações, os equipamentos implantados já tem aí a TA, que a gente chama, que é a tecnologia de automação, para exatamente ter o controle de tudo que acontece no sistema operacional, principalmente nos equipamentos. Muito legal, bem tecnológico. Ele chega a ser tecnológico, mas nós vimos daquela premissa do agro, né, que o mais sofisticado é o mais simples. Sim. Então a gente procura implementar esse conceito da simplicidade, considerando que pode ser melhorado, mas com viés da segurança e da praticidade e da simplicidade e do mais barato. Então essa prerrogativa é o que prevalece quando fala, você vai ter um blockchain, é caro pra caramba. Não, a preocupação é fazer isso um fator econômico de viabilidade mesmo, que seja acessível para todos, qualquer que seja o nível do produtor. Muito bom. Assim, essa questão da economia circular é o que há hoje, né? É uma expressão que tem sido cada vez mais utilizada, né? Por conta da sustentabilidade, né? E a gente ouve falar muito aí nos processos industriais, da moda, né? Enfim, mas para o agro, né? Imagino que ainda está assim, caminhando e aí vocês estão trazendo, né? Toda essa gama aí de informações, de gestão, né? Parabéns. É o que a gente pretende explanar os conceitos, porque muitos desses conceitos, ele vem do agro. Sim. O conceito básico da economia circular, ele surgiu dentro do agro, né? Essa capacidade de transformação, de você pegar uma situação aqui para transformar lá e gerar um resultado acolá em benefício. Por quê? O que é a fonte de energia? É o alimento. Exato. O alimento o tempo todo está passando por transformação, né? Diga-se de passagem, a agricultura é a maior invenção da humanidade. Sim. Ela é tão grande que até hoje não parou. Não há substituto, na verdade. Não tem perspectiva de parar. Energia por corpo e energia, assim, em todos os sentidos. Porque ela é uma geradora de energia. Então, o mundo tem que começar a encarar o agro como uma fonte de energia também, principalmente. E aí tirar todos esses preconceitos, que é o agro que polui, que é o agro que causa o passivo ambiental, está longe disso acontecer no agro. O agro tem sido solução para muitos desses problemas aí, né? O agro é transformador, o tempo todo ele está utilizando, né? Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Essa base é para o agro, não é só para química. Exatamente. Então, esse é o nosso propósito de apresentar essas tecnologias integradas para o agro, exatamente porque sabe que ali está a solução de muitas dessas situações aí preconceituosas, como agrotóxico, como resíduo, como a pecuária que é o causador do efeito estufa com gás carbônico. Isso daí tem que ser... Existem já, na verdade, falta direcional um olhar para o que já está acontecendo e não está se vendo, né? Não está se vendo. No dia a dia e em muitas situações não quer se ver, né? Porque é conceitual. Então vamos tentar enxergar esses pré-conceitos de uma outra forma, que a gente consegue essa transformação muito mais rápida chegando dentro do agro. Essa é a nossa expectativa. Certeza. Parabéns aí pela iniciativa. Muito obrigado sucesso, pela oportunidade. né? Que estoure um grande unicórnio aí do agro, que é uma solução maravilhosa para o mundo. Na verdade, né? A gestão de resíduos é uma necessidade que a gente sabe, né? E aí vocês já estão contribuindo nessa frente. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Esse foi o podcast Pará Mais Agro.